Olá! Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais conhecidas do Evangelho de Marcos, capítulo 6. É uma história que muita gente conhece, mas que quando a gente olha de perto, revela uma estrutura e um significado muito profundos sobre liderança, sobre a nossa percepção de falta e de abundância. Para começar, a gente precisa entender o cenário. A história se abre com os discípulos voltando de uma missão. E o texto é bem direto, sabe? Eles estão exaustos, esgotados. É um retrato muito humano com o qual a gente consegue se identificar na hora. E Jesus, percebendo isso, age como um bom pastor. Ele olha para o estado deles e diz: vamos para um lugar deserto para descansar um pouco. A intenção é essa: cuidar, restaurar as forças. Um retiro mesmo. Só que o plano de descansar é interrompido de forma bem abrupta. Uma multidão enorme, que também estava faminta, não só de comida, mas de esperança, acaba encontrando eles, mesmo nesse lugar afastado. O descanso ia ter que esperar. E é aqui que a gente vê um contraste muito forte. De um lado tem a reação dos discípulos, que é totalmente compreensível, né? Eles estão exaustos e só querem se afastar. Mas do outro lado, a reação de Jesus ao ver aquela gente toda é compaixão. E essa compaixão de Jesus aqui não é só pena, é algo bem mais profundo. Ele enxerga aquela multidão como ovelhas sem pastor, uma imagem muito poderosa na tradição de Israel. Por isso, a primeira coisa que ele faz nem é dar comida, mas ensinar. Ele alimenta primeiro a alma daquelas pessoas. Bom, o dia vai passando, a noite vai chegando, e aí surge um problema bem prático. A multidão está com fome. E na cabeça dos discípulos, a situação é impossível. Eles só conseguem enxergar a limitação, a falta. É a pura lógica da escassez. A diferença de perspectiva fica claríssima aqui. O plano dos discípulos é prático, é lógico. Manda essa gente embora para eles se virarem. Mas Jesus vira o jogo com uma ordem que soa absurda. Não, deem vocês mesmos de comer a eles. Ele desafia os discípulos a olharem além do que eles viam como impossível. Então tá, eles vão fazer um levantamento do que tem. E o que eles encontram? Quase nada. Primeiro, 5 pães. Apenas 5. Para uma multidão que, segundo o texto, tinha 5.000 homens. E para completar o banquete, 2 peixes. É isso. Esse é todo o recurso disponível. 5 pães e 2 peixinhos. A matemática da escassez parece gritar que não há o que fazer. A pergunta que fica no ar é óbvia, né? Como que isso poderia, de alguma forma, alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? A conta simplesmente não fecha. Humanamente falando, é impossível. E é exatamente nesse ponto, no beco sem saída da lógica humana, que a narrativa dá uma virada. A gente sai do problema da escassez e entra na fórmula da abundância que Jesus vai apresentar. E aqui tem um passo a passo muito interessante. Primeiro, organização. Depois, Jesus pega o pouco que se tem, abençoa, parte e entrega aos discípulos. E são os discípulos que servem a multidão. Ou seja, o milagre flui através deles. Isso mostra que o reino de Deus funciona com participação. Agora vamos ver o resultado de tudo isso. Porque a história não acaba com a comida sendo servida. O desfecho é ainda mais impressionante. O resultado é esse, simples e poderoso. O texto faz questão de enfatizar: não foi um lanchinho. Todos comeram até ficarem satisfeitos. A necessidade foi completamente atendida. Fartura total. E para coroar tudo, ainda tem as sobras. E não é pouca coisa não. Eles recolhem 12 cestos cheios. 12. Esse número não tá ali à toa, ele é super simbólico. Aponta para a provisão completa para as 12 tribos de Israel. Ou seja, não só foi suficiente, como transbordou. Então, depois de ver tudo isso, o que essa história realmente revela? Qual é a mensagem mais profunda por trás desse evento tão marcante? A gente pode destacar pelo menos 3 grandes verdades aqui. Primeiro, Jesus se mostra como o verdadeiro pastor que cuida do seu povo. Segundo, ele age como um novo Moisés, que também proveu pão no deserto. E por fim, a lição central: o reino de Deus tem o poder de transformar a escassez em abundância. No fim das contas, a mensagem que ecoa é esta: aquilo que parece pouco, que parece insignificante, quando é colocado nas mãos de Cristo, se multiplica de uma forma que a gente nem imagina. O pouco vira muito mais do que o suficiente. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa até hoje. Diante dos grandes desafios das nossas necessidades,
onde a gente coloca o nosso foco? Naquilo que nos falta, nos nossos recursos limitados, ou no incrível potencial de multiplicação que existe quando a gente entrega o pouco que tem nas mãos certas? É uma pergunta para se pensar.